Ó, falando para as vovós agora, ou você que não é vovó, mas está lá acima dos seus 60, que é a idade que é considerada idoso aqui no Brasil, né? O que é um absurdo, tem muitos jovens de 60, 70, 80 anos. Mas a gente vai falar do seu sonho, da sua vontade de fazer uma cirurgia plástica, estética. Sabe que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica aponta que o público da maioridade, acima de 60 anos, representa uma parte significativa do total de procedimentos realizados, né? Refletindo uma mudança na percepção da beleza e do cuidado com a saúde na terceira idade. Os procedimentos mais procurados incluem o lifting facial e a blefaroplastia, que visam aumentar a autoestima e melhorar a qualidade de vida. Afinal, quem diz que a vaidade tem idade, não é verdade? Estamos vivendo mais e precisamos viver cada vez melhor. Para nos ajudar a entender sobre o resultado, sobre os prós e os contras desses procedimentos, eu recebo o cirurgião plástico, Dr. Tarek. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui conosco. Uma alegria te receber, viu? Prazer. Sentar aqui ao seu lado para a gente conversar, então, sobre essas cirurgias, sobre esses procedimentos que eu tenho certeza que faz parte dos sonhos de muita gente que, inclusive, está nos assistindo agora. Sem dúvida nenhuma. A gente vem falando que, na verdade, essas cirurgias faciais de pacientes com uma idade de 50 a mais, muitas vezes não precisa nem esperar chegar com 60 anos. Já com 50, 55 anos, já tem uma indicação precisa de melhorar essa flacidez e essa qualidade da pele e do rosto. Perfeito. E aí a gente falou que das mais procuradas estão a blefaroplastia. A blefaroplastia é para a área dos Isso, olhos. os olhos, que pode ser feita tanto a superior quanto a inferior. Então, é retirado um fuso de pele da pálpebra superior. Juntamente é tratado as bolsinhas de gordura, que deixa o olho um pouquinho mais inchado, tanto em cima quanto na parte de baixo. Perfeito. E o lifting facial? O lifting facial é aquele que puxa o rosto todo? O rosto todo, que hoje a gente chama de mini lifting. O mini lifting é quando a gente faz um corte que vem na região pré-auricular e vem na região posterior do cabelo. Não é realizado o corte coronal, que antigamente se fazia muito o lifting completo, que a gente fala. Tinha esse corte coronal, mas hoje com o advento de tratamentos cosmiátricos, a toxina botulínica, ultrassom microfocado, melhora muito a qualidade da pele da região da testa. Então não precisa de uma cirurgia já tão invasiva como o mini lifting, que ele melhora todo esse terço médio e inferior do pescoço. Então essa flacidez do pescoço não tem muito recurso para melhorar ela. Então tem que fazer um descolamento toda essa região da bochecha, da região cervical, para poder fazer essa elevação e essa retirada de pele. Ah, então mudou o procedimento, porque antigamente as pessoas elas tinham mais marcas na testa. É isso aí. E hoje elas já estão mais bem Hoje já a bem gente cuidadas. brinca que já com 30 anos tem indicação de começar já um tratamento preventivo, tanto de bioestímulo de colágeno, com Radiesse, Sculptra, que são bioestimuladores de colágeno. Então a gente consegue tratar essas pacientes mais novas. Então as cirurgias cada vez a gente vai deixando mais para frente. Antigamente não tinha tanto recurso que nem a gente tem hoje, tanto de termos de tecnologia, de laser, de ultrassom microfocado, de botox, preenchedora e bioestímulo de colágeno. Olha que interessante, é o que a gente fala, né? Tudo isso é prevenção. Se você quer envelhecer bem, pode começar aí essa prevenção, então, bem cedinho, lá por volta dos 30 anos. A gente tem algumas imagens aqui para a gente entender um pouco tudo isso, e eu vou fazer aqui um pouco do seu papel para tentar te ajudar até a decidir, faço, não faço, quero, não quero, né? Então, vamos lá. O que a gente vê aqui, doutor? Então, essa paciente é uma paciente que tem uns 67 anos, mais ou menos. Foi realizada a blefaroplastia superior, então a pálpebra é uma região que costuma cicatrizar muito bem, então é quase imperceptível o cortinho que fica ali. E nesse caso em específico também foi feito a inferior, até que está um pouquinho roxinho ainda naquela pálpebra. Agora, hoje em dia a gente consegue tratar essas rugas aqui da glabela com toxina botulínica, esses tratamentos adjuvantes, então a gente sempre fala que a cirurgia é a primeira etapa e depois tem a segunda etapa, que é a melhora da qualidade de pele da paciente. Então a gente sempre associa hoje em dia a cirurgia plástica com os tratamentos cosmiátricos para melhorar ainda essa viscosidade da pele, melhorar o estímulo de colágeno e tirando Agora, essas me chama rugas. muita atenção aqui, se vocês repararem,
os olhos dessa paciente na primeira imagem, eles estão parcialmente cobertos por pele, né? Eu vejo quase que do lado É, esquerdo, quase que a metade é isso dele, mesmo. né? Então, ela também já tinha perda de visão. Tinha uma diminuidade do campo visual. Olha, Com o passar do tempo, vai caindo toda essa parte do terço superior da testa e acaba realmente encobrindo. As pacientes chegam a ter uma diminuição do campo visual. Então, a gente considera uma cirurgia que melhora muito a qualidade de vida e dá a impressão até que o olho está mais aberto, mas na verdade não é feita a cirurgia no olho propriamente dito, né? Para dar essa amplitude da na visão. verdade, ela voltou a ter uma pálpebra que as pessoas têm normalmente, né? Que tem ali Uma a... pálpebra jovem. É. Sem excesso de pele, uma paciente dessa não consegue fazer nenhum tipo de maquiagem, já começa até suar, passar filtro, escorre para dentro do olho, começa a dar até outros tipos de desconforto, fora a acuidade visual. Agora, esse tipo de cirurgia, que isso é a blefaroplastia, né? Isso. Tem gente que tem a necessidade de fazer blefaroplastia até mesmo antes de entrar na terceira idade, não Tem, é? hoje em dia é mais raro, mas até pacientes com 37 anos, 40 anos. Eu tenho 43 e já teria até indicação, que eu já tenho um pouquinho de flacidez. No homem, a sobrancelha já é um pouquinho mais baixa, então eu já seria um paciente candidato a fazer uma blefaroplastia, com uma idade mais baixa. Se você fosse mulher, ia ter dificuldade de passar Com delineador. certeza, já ia começar a incomodar. Não é Sem assim? dúvida. A gente Isso vai mesmo. percebendo assim, né, gente? Olha aqui, essa é uma outra paciente. O que que essa mostra pra gente? Essa, então, também realizou tanto a superior quanto a inferior, aqui é um pós-operatório recente, que a gente coloca para exemplificar. Ela está com uns 15 dias de cirurgia, mais ou menos. Então, é possível ver que ainda está um pouquinho mais vermelhinha, a cicatriz em cima do olho. Tem até um roxinho aqui no malar, na bochecha. Mas a gente vê que já tinha dobrinha lá em cima de pele. Na região lateral do olho, muitas vezes quando tem uma queda muito grande da cauda da sobrancelha, a gente avança um pouquinho mais o cortinho para a lateral para conseguir tratar não só essa pele de cima do olho, como toda essa lateral do olho também, que dá um olhar de cansaço nessa paciente. É diferente da outra, ela tem mais gordura na região do malar, ela tem um volume melhor, porque é uma paciente mais jovem. Essa paciente é uma ótima paciente também para a gente já começar a tratar todo esse terço médio inferior da face, mas para num futuro fazer uma cirurgia de lifting facial para melhorar esse bigode chinês também, que já está começando a ficar profundo. É interessante que um lado, tanto nessa foto quanto na anterior, a gente percebe a mesma coisa. Um lado é sempre diferente do outro, né? E aí um olho fica mais caidinho do que o outro. A gente que se vê todo dia no espelho não percebe, mas quando a gente olha uma foto assim, a gente nota uma diferença, né? É muito comum, já faz até parte da anamnese, sempre que a gente vai examinar, pegar esses pequenos detalhes de diferença entre os dois lados, porque é que nem tamanho de mão, tamanho de pé, a gente tem metade no corpo muito diferente do outro, tamanho de mama, muito comum ter diferença. E no rosto a mesma coisa, muita diferença com relação ao posicionamento da sobrancelha, pode ver que essa esquerda dela é um pouquinho mais alta, até excesso de pele, muitas vezes um lado é um pouquinho mais caidinho da outra. Isso acontece porque a gente dorme mais de um lado do que do outro? Às vezes pode ser também, mas isso aí é mais característicos das rugas faciais. Algumas rugas que são transversais, assim, é de apoiar o rosto no travesseiro. Mas é mais genética mesmo, porque a gente acaba não sendo simétrico. Perfeito. Vamos passar para a próxima foto. Aí também é uma blefaroplastia? É uma blefaroplastia. Eu peguei essa foto para exemplificar. Aqui a gente faz até essa cirurgia em pacientes 70 a mais. Essa paciente tem 75 anos, então é uma queixa muito comum. Ah, doutor, até que idade eu posso operar? Tem risco? 75 anos vale a pena? Não vale? Como é uma cirurgia rápida, dura mais ou menos 1 hora e tem um ótimo resultado e melhora muito a qualidade de vida, essa daí é o que você falou, tem já uma queda da pele por cima do cílio dela, então já realmente tem uma diminuição do campo visual, então não chega a ser só estético, acaba sendo até uma cirurgia que a gente considera reparadora, porque já tem uma redução da função, não é só necessariamente uma estética. E pacientes geralmente de pele clara, pele fininha, tende a cicatrizar muito bem. A cicatriz a gente posiciona bem no sulco palpebral, então quando a paciente abre o olho, não dá para ver a cicatriz, e mesmo ela com o olho fechado, tende a ter uma cicatriz muito fininha, então assim,
muitos cirurgiões plásticos nem conseguem ver que a paciente já fez blefaroplastia, pela qualidade da cicatriz. Perfeito. Essa é uma cirurgia que precisa ser feita por um especialista em cirurgia plástica? De preferência, sim, a gente sempre tenta buscar quem é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Hoje em dia também oftalmologistas têm realizado esse tipo de cirurgia. Então, basicamente, os dois tipos de profissional, tanto cirurgião plástico quanto oftalmologista, realizam blefaroplastias. É uma cirurgia que precisa ser feita no centro cirúrgico, no hospital? Pacientes mais jovens, sem comorbidades, que a gente fala que é asa 1, que é um risco anestésico baixo, pode ser feito ambulatorial em clínica. Principalmente quando é só a blefaroplastia superior, porque a inferior dói um pouquinho mais, tratar a bolsa de gordura inferior já é mais desconfortável, então aí a gente já indica fazer com uma sedação. E aí a gente orienta para o hospital. E é verdade que mesmo que a pessoa faça na parte inferior, não dá para fazer muito? Porque o sonho da gente é acordar esticado, né? Mas não dá para ser assim na parte A inferior? gente sempre é mais conservador na retirada de pele da pálpebra inferior, porque tem alguns riscos pela própria gravidade, tende a puxar para baixo. Então, quando a gente tira muita pele de cima, a gravidade faz abaixar um pouquinho, então é difícil de alguma complicação. Na inferior, se tira muita pele, acaba ficando com a pálpebra aberta, que é o escleroshow que a gente fala. Aí começa a dar úlcera de córnea, tem que começar a pingar colírio, se resseca muito, tem que fazer um enxerto de pele para subir de novo a pálpebra para cima. Então começa a ter muitas complicações e na cirurgia plástica, como tudo na medicina, é o princípio da não maleficência, não estragar o que já está bom, né? Então a gente prefere ser às vezes mais conservador no resultado e ter um resultado um pouco mais pobre do que trazer algum malefício para a paciente. Eu estou perguntando isso porque às vezes você que é paciente quer decidir o que o médico vai fazer. Deixa na mão do médico, Sem que é dúvida melhor, nenhuma. é mais garantido, né? Com certeza. Eu volto já já. Também perguntei porque eu já fiz blefaroplastia e o meu sonho era ter feito tudo embaixo. O médico falou, não, tinha que ser assim, tinha que ser conservador. Mas a gente fica querendo, né? Mas tem que ser do jeito que o médico acha que é, tá? Doutor, vamos voltar aqui para o nosso assunto. Você que já mandou a sua pergunta, agora é hora de perguntas e respostas. Olha que coisa boa. E eu perguntei no momento anterior se pode tirar muito aqui de baixo, mas você disse que não, que é bom ter um olhar mais conservador, né? Com certeza, A recuperação da blefaroplastia você já contou pra gente, que até mostrou um resultado de uma semana, né? Ela é rápida, geralmente volta às atividades com 5, 7 dias, é rápido, a gente só... De um lifting. Aí já é em torno de 10 a 15 dias, porque é uma cirurgia mais extensa, é com anestesia geral, dura em torno de 3 horas mais ou menos, então a gente pede para tomar um pouquinho mais de cuidado. Calor, exercício físico, ficar agachando, não abaixar a cabeça. Um paciente mais idoso pode fazer um lifting? Pode sim. É sempre solicitado todos os exames de sangue pré-operatórios, avaliação cardiológica. Se estiver tudo bem, é realizado sem problema nenhum. Ok. A Fabiana Ortega quer saber, boa tarde, tudo bem? Quais são os riscos de fazer uma abdominoplastia aos 68 anos? A abdominoplastia em si é uma cirurgia, então, mais extensa também, realmente. A gente costuma fazer com anestesia geral uma peridural, que Eu é um vou pedir bloqueio até, só um minuto, doutor, para a produção colocar a última foto, aquela Samadhi que você me mandou hoje, que é de uma abdominoplastia, enquanto o doutor Tarek vai contando como é para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Então, a abdominoplastia a gente indica para as pacientes que têm muito excesso de pele na região abdominal, geralmente pacientes que já foram mães, já tiveram 1, 2, 3 gestações. Então, como que é feita essa cirurgia? É realizado um corte geralmente de um ossinho até o outro, que é de uma crista ilíaca até a outra, é descolado a pele até lá em cima, o chifoide, que é esse ossinho, já é tratada a musculatura, então bem na região mediana do abdômen, tem os 2 músculos reto-abdominais. Nessa cirurgia de abdominoplastia, a gente já faz uma amarração desses músculos, que é a aplicatura abdominal, tira todo esse excesso de pele do umbigo para baixo, faz um furinho novo e faz umbigo novamente. Então, é uma cirurgia que dura em torno de 3 horas. Essa paciente é uma paciente que tinha já uns 38 anos, tinha 2 gestações, tinha muita estria, engordou na gestação, ela não realizou lipoaspiração. Hoje em dia, na grande maioria, a gente associa. Por quê? Porque aí a gente consegue dar um resultado de uma cintura mais fininha e modelar a região lateral. Essa paciente já era magrinha, acabou optando em não fazer, mas geralmente a gente faz pelo menos uma lipo complementar para melhorar esse contorno corporal dela.
Então, é uma cirurgia que vai ter que andar mais dobradinha na primeira semana, dormir na posição semi-sentada 7 dias, para evitar que ela estique o tronco, não force os pontinhos aqui embaixo e não abra os pontos da abdominoplastia. Então, geralmente, período de recuperação é em torno de 14 a 21 dias para abdominoplastia. E pode fazer com 68 anos, sim, como a gente falou anteriormente, tem que fazer todos os exames pré-operatórios, é investigado qualquer alteração cardiológica, exame de sangue, anemia, estando tudo bem, o tempo cirúrgico não é longo, é uma cirurgia em torno de 3 horas, sim, é possível ser feita. Ok. Agora, sou fumante há 7 anos e pretendo realizar uma blefaroplastia ano que vem. Quanto tempo antes da cirurgia preciso parar de fumar? Esse vício pode influenciar no resultado? Com certeza, cirurgião plástico é inimigo de tabagismo. O cigarro, a nicotina, atrapalha muito a cicatrização. Para cirurgias menores que nem pálpebra, não tanto, mas, por exemplo, para uma abdominoplastia, não dá para fazer em pacientes realmente que fumam. Porque aumenta a chance muito grande da necrose do retalho, tanto para cirurgias de abdômen quanto cirurgias de mama e de lifting facial também. Então, no mínimo, as pacientes têm que parar de fumar por 30 dias, tá? O ideal é parar, já não voltar, uma vez Já que parou 30 dias, não volta mais, pelo amor de já não volta Deus, mais, né? já aproveita esse gatilho, por causa dos aumentos de risco de complicação, que a gente sabe que acaba acontecendo. Perfeito. Obrigada pela pergunta. A próxima pergunta na tela da Margarete Ramos. Olá a todos, gosto muito do programa. Obrigada, Margarete. Tenho diabetes e gostaria de saber se esse fato é um problema para realizar algum procedimento. Para cirurgias menores, não tanto, mas para cirurgias maiores, sim. Então, por exemplo, para uma blefaroplastia, o que acontece? O aumento da glicemia no sangue, ela atrapalha também a cicatrização, então tem mais chance de abrir pontinho. Só a glicemia em si não é um indicativo de gravidade ou não, a gente sempre pede a hemoglobina glicada, que mede a média dos 3 últimos meses da glicemia, e tem que estar estável já. Então, como é uma cirurgia eletiva, não tem por que a gente não fazer se estiver tudo bem. Então, se tiver com uma diabetes alterada, muito irregular, então é tratado com endócrino por um período de 3 a 6 meses, adequa todos os remédios da diabetes, se for insulina, metformina, e aí, melhorando, a gente indica fazer o procedimento. Joia. Viviane Lima, olá, alguma restrição de idade para realizar uma mamoplastia redutora? A maioria das cirurgias que a gente faz é até os 70 anos, em alguns casos mais específicos, 70 a mais, se tiver tudo bem também a gente faz. Muitas pacientes que têm desejo de fazer mama redutora acabam optando em fazer um pouco mais jovens, porque já está com queixa já com 30, 40 anos de pitose, flacidez, mama muito grande, assadura na mama, dor lombar. Então, elas não esperam tanto tempo para operar, a gente acaba realizando essas cirurgias um pouquinho antes. Perfeito. Sheila Sator. Doutor, boa tarde. É possível fazer 3 cirurgias ao mesmo tempo, como abdominoplastia, mamoplastia e lipoescultura? Essa é uma pergunta muito interessante. Hoje em dia tem até um termo para isso, que é o Mummy Makeover. O que é o Mummy Makeover? É a repaginação das mamães. Então, são pacientes 40 anos, 45, que já tiveram 2, 3 filhos ou que não tenham desejo de ter mais filhos. Aí é realizado as cirurgias triplas que a gente fala, que é abdominoplastia, mamoplastia e lipoaspiração. Obviamente vai depender do peso do paciente, do tamanho da mama. Um tempo limítrofe que a gente costuma ter como regra é em torno de 6, 7 horas. A gente evita passar muito esse tempo cirúrgico para evitar as complicações, como trombose, anemia. Então, se for uma paciente mais magrinha, com uma mama menor, que a gente sabe que não vai extrapolar esse período, a gente consegue fazer com segurança. Joia. Eduarda do Monte, qual é o melhor procedimento para tratar rugas, marcas de expressão e manchas no rosto? Tenho 65 anos, minha pele é clara e sensível. Rugas, hoje em dia, um dos melhores tratamentos é a toxina botulínica. Então, quem tem muita ruga na testa, tem pé de galinha, que essas rugas periorbitais, a toxina botulínica é excelente. As manchas, hoje em dia, podem ser tratadas tanto com peeling quanto com laser. Tem lasers de excelente qualidade hoje em dia. E as marcas de expressão também pode ser realizado tanto preenchedor para volumizar, e as cirurgias propriamente ditas para tirar todo esse excesso de pele e flacidez, melhorando todo o contorno corporal.
Perfeito. Muito obrigada. Já entendemos um pouquinho mais, mas se você quiser entender mais ainda, pode inclusive passar em consulta, entra lá no Instagram, Dr. Tarek Nassif. Dr. Tarek Nassif. Tudo juntinho lá no Instagram, como está escrito aí no seu vídeo. E, doutor, muito Eu que obrigada. agradeço mais uma Até vez. a próxima. Um ótimo Até. final de Obrigado, ano. igualmente. Obrigada. Até mais. Até.